Bom dia, irmãos. Muito bom dia para todo mundo que está entrando aí. Bom dia para você que acordou cedo nessa quarta-feira mais geladinha. Não tão cedo assim, né? 9 horas já não é tão cedo assim. Muito legal. Eu quero orar com os irmãos e a gente vai, mais uma vez, assim como semana passada, meditar um pouquinho no Salmo 27, mas hoje com um enfoque diferente, né? A gente vai meditar principalmente num outro versículo, no versículo 4 do Salmo 27. Semana passada a gente falou bastante sobre o versículo 1, principalmente, o versículo 2. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o versículo 4 e é isso. Vamos orar, colocar diante do Senhor esse tempo que a gente vai ter aqui e aí a gente segue com o nosso tempo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade de acordarmos e conhecermos mais do Senhor, aprendermos mais do Senhor. Somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de servirmos ao Senhor, através também do serviço às pessoas. E, Pai, nesse momento em especial, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra que fala conosco, que nos confronta, que nos exorta, que nos encoraja. Eu peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê convicção de pecado, que o Senhor nos ajude a enxergar onde nós precisamos crescer e, ao mesmo tempo, que o Senhor nos ajude a enxergar a esperança que há em Cristo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor transforme os nossos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor fale apesar de mim, que o Senhor me ajude a ser claro e que o Senhor, Pai, através do Seu Espírito, possa falar ao coração de cada um daqueles que estão ouvindo. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos e oramos, Pai, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Bom dia para o pessoal que foi entrando depois também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. E vamos lá, né? Vamos começar o nosso tempo aqui. Recentemente, não é tão recentemente assim, mas recentemente, acho que uns 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de assistir novamente um filme que é um dos meus filmes preferidos da minha época de infância, né? Aladdin. Recentemente eles lançaram aquele live action, né, com os atores e tudo mais, e aí recentemente eu assisti esse filme. Eu confesso que eu não sei explicar muito bem por que eu gostava tanto desse filme, mas eu gostava muito. Eu lembro que na época que eu era mais novinho, né, tinha até um jogo de Super Nintendo que tinha algumas fases que você usava o tapete voador, tinha outras que você usava o Abu, né, que é o macaquinho do Aladdin. E é uma história um pouco diferente das mais comuns da Disney. Acho que talvez por isso me chamasse mais atenção, né? Não era tão feminina, entre aspas, digamos assim, né? Porque não tinha aqueles padrões de castelo, né? Com Cinderela, Bela Adormecida. Era um contexto diferente, lá na Arábia, com aquele cara que era meio malandro, que roubava algumas coisas, que era um cara legal e tudo mais. E talvez por isso, né? Realmente me chamava atenção. E também um detalhe, né, que não é na verdade um detalhe, mas que sempre me chamou muito a atenção, era o gênio da lâmpada, né? Não só pela questão dos pedidos, mas porque ele era um personagem muito legal, né? Ele era simpático, divertido, amigável e ainda por cima ele te concede 3 desejos. Então eu lembro de quando eu era criança ficar pensando, cara, o que eu pediria, né? O que eu pediria e tudo mais e tal, e como é que funcionaria isso. Agora imagina, pessoal, encontrar uma lâmpada e quando você esfrega você pode fazer 3 desejos e quaisquer desejos. O que você pediria? Infelizmente, a gente nunca vai encontrar uma lâmpada como essa que nos dá a possibilidade de fazer 3 desejos, né? Isso não vai acontecer. Mas talvez, e só talvez, né? E aí sendo sarcástico aqui, o fato disso não existir, de uma lâmpada mágica não existir, ou de uma pedra filosofal mágica não existir, significa que nós não precisamos de algo do tipo. Talvez, e só talvez, nós já tenhamos tudo que nós precisamos à nossa disposição. Talvez nós tenhamos algo infinitamente melhor e maior do que um gênio da lâmpada. E Davi parece ter percebido isso. Assim como na semana passada, a gente vai olhar para o Salmo 27, só que hoje com um enfoque diferente, como eu estava dizendo. Semana passada nosso foco foi no verso 1, no verso 2, e hoje vai ser o verso 4. A gente vai ler o Salmo todo, né, e depois a gente vai olhar com mais calma para o versículo 4. Então, eu quero ler com os irmãos Salmo 27, e aí a gente continua o nosso tempo aqui.
Então, Salmo 27, Salmo de Davi, e diz o seguinte: O Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempo de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve a minha oração ao Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim, em tua ira não rejeites o teu servo. Sempre foste meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones. Ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Quero ler de novo o versículo 4 com os irmãos aqui. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo. Então vamos lá, a gente vai começar com uma pergunta aqui, que não é tanto uma pergunta difícil de responder, mas é uma pergunta que a gente não gosta de responder. Se você pudesse fazer um pedido a Deus, só um pedido, qual seria? Se você pudesse fazer apenas um pedido para Deus, qual seria esse pedido? Davi começa o versículo 4 dizendo, a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo. Irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente, a primeira coisa que passa pelo nosso coração, esse é o nosso maior desejo. E aqui eu quero te desafiar a ser sincero e honesto com você mesmo, porque eu sei que você sabe a resposta certa para essa pergunta e que a gente se esconde atrás da resposta certa para não ter que tratar o nosso coração. Então, pensando de forma sincera e honesta, qual seria essa única coisa que você pediria ao Senhor? Qual é o seu maior desejo? E aí, algo prático para a gente pensar nisso, né? As nossas orações, ou até mesmo a falta das nossas orações, elas respondem muito bem essa pergunta. O que preenche a maior parte das suas orações? Sobre o que nós oramos, sobre o que você ora. Eu creio de verdade que as nossas orações elas são o termômetro mais preciso daquilo que está no nosso coração, daquilo que nós cremos precisar. Os nossos maiores desejos são as coisas que ficam na nossa mente a maior parte do tempo, são as coisas que nós mais corremos atrás para conseguir, são as coisas que nós mais nos esforçamos para alcançar. E se nós queremos que Deus ouve orações, nós iremos orar por essas coisas sempre. Então, o que preenche a maior parte das suas orações? Qual é aquele pedido que sempre está lá? Qual é o seu maior desejo? E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque eu não estou dizendo que necessariamente você tem orado por algo ruim. Quando a gente olha para a história de Salomão, por exemplo, nós vemos alguém que pediu algo bom ao Senhor. Ele teve essa oportunidade de pedir uma coisa e ele pediu por sabedoria. Deus disse, inclusive, que ele havia pedido algo bom. A história aqui é narrada em 1 Reis 3, em 2 Crônicas 1, né? Tem as histórias paralelas. E aí eu vou ler alguns trechos aqui de 1 Reis 3, e a gente vai desenvolver um pouco essa história, né? Porque em 1 Reis 3, versículo 5, o Senhor disse para Salomão, peça o que quiser e eu lhe darei. Deus chegou para Salomão e falou isso em um sonho. E aí nos versos 6 a 9 nós vemos a resposta de Salomão, né? Ele demonstra gratidão pela fidelidade de Deus, tanto a ele, Salomão, quanto a seu pai Davi. E aí no final ele pede por sabedoria. O versículo 9 de 1 Reis 3 diz o seguinte, dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo
e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? E aí em seguida o verso 10 diz, né, que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. E porque o Senhor se agradou do pedido de Salomão, ele concedeu esse pedido e muitas outras coisas que Salomão nem tinha sequer pedido a Deus. Agora, mesmo dizendo que Deus se agradou do pedido de Salomão, o texto não nos diz que o pedido de Salomão foi o melhor. Salomão não pediu o que era melhor, ele pediu algo bom, que era sabedoria, e ele foi o homem mais sábio que existiu, mas ele usou essa sabedoria muitas vezes para o seu próprio serviço. Ele acumulou riquezas, mulheres, poder, ele tinha o respeito dos outros povos, mas em diversas passagens nós vemos que ele estava longe do Senhor. De que adiantou então toda essa sabedoria? Mas para o fim da sua vida, então, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí finalmente ele entendeu o que ele devia ter pedido. Então, com essa história em mente, talvez você até esteja pedindo por algo bom. Mas talvez você peça isso com a motivação errada para o seu próprio serviço. Talvez você ore por um bom emprego que lhe dê condições de sustentar sua família. Talvez você ore por seus filhos para que eles sigam os caminhos do Senhor, para que eles sejam responsáveis e bons profissionais no futuro. Ou você ora por eles simplesmente para que eles não deem trabalho para você. Talvez você ore pelo seu marido para que ele seja o líder espiritual da sua casa. Talvez você ore pela sua esposa para que ela seja submissa e saiba como cuidar de você e dos seus filhos. Todos esses são ótimos pedidos. E eles devem sim fazer parte das nossas orações. Mas a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não tem pedido isso simplesmente para o nosso próprio serviço, para que a nossa vida seja mais fácil. E também a gente tem que tomar cuidado porque existe sim, irmãos, algo mais importante do que essas coisas. Algo que deve ser o foco das nossas orações, que deve ocupar a maior parte das nossas orações. O texto mostra para a gente aqui em Salmo 27 que Davi ele tinha só um desejo: morar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. Isso é mais do que um lugar físico. É estar na presença do Senhor. A oração de Davi, o maior desejo de Davi, aquilo que ele mais buscava e ansiava, era estar perto do Senhor. Ele queria estar o mais perto possível de Deus. Ele amava o Senhor, ele desejava o Senhor, ele se deleitava no Senhor. E isso era com certeza fruto das suas orações, como as que a gente vê aqui no Salmo 27. Irmãos, Deus ouve orações. E Deus nos atende quando nós oramos de acordo com a sua vontade. Em 1 João 5, versículos 14 e 15, está escrito o seguinte: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Você tem alguma dúvida de que é a vontade de Deus que nós estejamos perto dEle? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tiago 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, agora, o que você acha que vai acontecer se você orar pedindo que Deus o leve para mais perto dEle? O que você acha que vai acontecer se você investir tempo orando para que você ame mais a Deus, para que você busque mais a Deus, para que Ele seja a coisa mais importante para você? Irmãos, Ele vai atender. Davi experimentava isso e nós também podemos experimentar isso. No Salmo 16, Davi fala sobre como Deus mostrou a alegria de estar na presença dele. E em vários outros salmos a gente vê Davi dizendo exatamente a mesma coisa com palavras diferentes. E o que nós vemos aqui é que Deus respondeu às orações de Davi. E se nós nos dispusermos a orar da mesma forma, eu tenho convicção de que nós podemos experimentar um relacionamento com Deus parecido com o que Davi tinha. E a pergunta que fica é: você quer isso? Você ora por isso? Você quer um relacionamento com Deus como o que Davi tinha? Agora o ponto é, você pode querer e falar que você quer o quanto você quiser para mim. Mas você tem buscado viver como Davi vivia, orando por essas coisas e buscando essas coisas. É isso que realmente mostra para nós se nós desejamos isso. Agora também é interessante notar que Davi ele não tinha esse desejo simplesmente por ter o desejo. Ele orava por isso com um objetivo claro, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. E o que isso quer dizer? Irmãos, isso quer dizer que a beleza do mundo criado, ela nunca teve como objetivo satisfazer os nossos corações, mas sim nos apontar para aquele que realmente pode preencher os nossos corações.
A beleza que nós vemos nas coisas, nas pessoas, nos relacionamentos, em tudo ao nosso redor, elas deveriam funcionar como placas de sinalização nos apontando para a verdadeira beleza que está por trás disso. Imagina o seguinte, imagina que você programa uma viagem para Disney com a sua família. Vocês planejam todos os detalhes, todos os passeios, vocês compram as passagens, vocês vão para os Estados Unidos, aí vocês pegam um carro alugado e vocês começam a dirigir na rodovia rumo à Disney. E aí, quando vocês estão na rodovia, vocês veem a primeira placa escrita Disney. E vocês param na beira da estrada, no acostamento. Vocês tiram as suas malas do carro. Vocês saem do carro e ficam lá, curtindo a Disney. Do lado da placa escrito Disney. O problema, irmãos, é óbvio, né? É que lá não é a Disney. É só a placa que aponta para onde a verdadeira diversão está. É só uma placa que aponta para onde seria o destino final, o verdadeiro destino, aquele que vocês tanto desejam chegar. Quando nós olhamos para o nosso marido, para a nossa esposa, para a nossa família, para as nossas posses, para o nosso trabalho, para qualquer coisa como se aquilo fosse a coisa mais bela que existe, nós estamos parando para contemplar a placa, ao invés de usarmos essas placas para nos direcionar ao destino real e final. A verdadeira beleza que é Deus. Somente a beleza de Deus pode nos dar esperança, força, satisfação. Somente a beleza do Senhor pode nos dar a vida. Talvez os nossos corações eles estejam vazios e as nossas almas sejam insatisfeitas porque nós temos tentado retirar das placas aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Talvez a gente esteja tentando encontrar nas placas aquilo que na verdade elas só apontam. Então, irmãos, olhe além dessas coisas, busque além dessas coisas e contemple o Senhor. Nele nós vamos encontrar a verdadeira beleza do tipo que nos satisfaz plenamente. Era isso que Davi orava, era isso que Davi vivia. Então, qual é a uma coisa que o seu coração deseja? Qual é esse único pedido que você acha que transformaria a sua vida? Qual é uma coisa que você tem olhado para encontrar satisfação, contentamento, paz e alegria? Qual é essa única coisa que faz você murmurar quando você não tem? Qual é uma coisa que faz você sonhar acordado e que toma conta da sua mente todo dia? Irmãos, qual é a sua uma coisa? Qual é o seu maior desejo? A resposta para essa pergunta, ela vai dizer muito da forma como nós vivemos. Ela vai se revelar nas nossas orações, naquilo que nós buscamos. Então sim, a gente sabe a resposta certa para essa pergunta. Não, a minha uma coisa é Deus, eu amo a Deus. Amém. Espero que seja verdade. Ao mesmo tempo, é muito fácil para nós dar a resposta certa, para maquiar coisas que nós temos buscado e que nós sabemos que não agradam a Deus. Então, de forma sincera e honesta, e olhando para coisas práticas sobre, por exemplo, como você usa o seu tempo, por exemplo, como você tem orado e o conteúdo daquilo que você tem orado, olhando para coisas práticas. Qual é essa única coisa que você busca? Qual é o seu maior desejo? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo que a gente tem aqui. Nós te agradecemos porque a tua palavra, Pai, ela nos mostra onde nós precisamos mudar e ao mesmo tempo ela nos dá as respostas que nós precisamos para mudar. Deus, não existe nada mais precioso do que o Senhor. Não existe nada mais valoroso do que o Senhor. Então, Pai, o nosso pedido, o nosso desejo é que o Senhor nos ajude a olhar além dessas placas, que são muitas vezes presentes que o Senhor nos deu. Família, filhos, amigos, um bom trabalho, uma boa condição financeira. São placas que devem nos apontar para o Senhor. Elas não são o destino final, elas não são o fim em si mesmas.
mas presentes que nos apontam para o doador desses presentes. Que nós entendamos isso, Pai, e que nós busquemos de fato uma coisa só, que é o Senhor. E aí, como Cristo fala, se nós buscarmos em primeiro lugar o Senhor, Pai, todas as outras coisas elas serão acrescentadas, todas as outras coisas estarão exatamente onde elas precisam estar. Porque o Senhor é quem nos satisfaz, o Senhor é quem nos preenche, o Senhor é quem nos dá a paz, alegria, descanso. Então que nós busquemos isso, que nós creiamos nisso. E que a nossa vida, Pai, seja marcada por uma busca constante e perseverante pelo Senhor. Que as pessoas ao nosso redor vejam isso, sejam impactadas por isso. Nós pedimos, Deus, pelo restante do nosso dia, que seja um tempo produtivo, um tempo agradável e principalmente, Pai, um tempo na Tua presença, independente do que nós estivermos fazendo. E é no nome de Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Irmãos, é isso. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um resto de semana e ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.